Meu nome é Marcos, e esse é o canal Contando as Escrituras. Você já se perguntou por que Jesus, o Filho de Deus, decidiu encontrar-se com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? Prepare-se para uma jornada fascinante, repleta de mistérios e revelações que irão desafiar sua compreensão sobre a divindade de Jesus. Neste vídeo, desvendaremos os segredos por trás desse encontro transcendental, utilizando gatilhos mentais poderosos que irão prender sua atenção do início ao fim. Prepare-se para mergulhar em uma experiência única, repleta de emoção, sabedoria ancestral e revelações divinas. Não perca a oportunidade de desvendar os mistérios que envolvem esse encontro extraordinário entre Jesus, Moisés e Elias. Alguns lugares na Terra parecem sobrenaturais, como se estivessem vindo do céu. O Monte da Transfiguração é um deles. Neste local, a linha entre o nosso mundo e o divino desapareceu por um breve momento, tornando-se um dos eventos mais místicos do Novo Testamento. Nessa ocasião, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, foram levados por Jesus a uma alta montanha. Eles não tinham certeza do que os aguardavam no cume, mas quando chegaram ao topo, uma visão além da imaginação se desdobrou. Diante deles, Jesus, o homem que eles conheceram, de repente se torna radiante, brilhando com um esplendor semelhante ao do sol. E como se isso não fosse surpreendente o suficiente, 2 ilustres figuras do passado, Moisés e Elias, aparecem ao seu lado, conversando como velhos amigos. Jesus foi transfigurado diante dos olhos de Pedro, Tiago e João. Seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz, como narrado em Mateus 17:2. Jesus não era mais o humilde professor ou curador com o qual estavam habituados. Ele brilhava com uma luminosidade divina, como se o próprio céu tivesse se aberto para revelar sua glória naquela montanha. Elias e Moisés, figuras que viveram séculos antes, estavam ali, conversando com Jesus como velhos amigos, um poderoso sinal de sua conexão íntima com a grande história e profecias de Israel. Então, tão abruptamente quanto começou, a nuvem se dissipou, Moisés e Elias se foram, e Jesus voltou à sua aparência normal. No entanto, os discípulos nunca esqueceram aquele dia em que tiveram um vislumbre da verdadeira glória de Jesus, uma sugestão de quem ele realmente era, o divino Filho de Deus. Desceram a montanha um pouco atordoados e sobrecarregados. Jesus, no entanto, deu-lhes ordens estritas para que não contassem a ninguém o que tivessem sido testemunhados até depois de sua ressurreição. Eles obedeceram, mas a experiência deixou uma marca profunda em seus corações. Perguntas ferviam em seus corações, ponderando o verdadeiro significado da visão e as implicações das palavras de Jesus sobre sua ressurreição. Pedro, sempre impulsivo, decide entrevir. Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejar, farei 3 abrigos, um para você, um para Moisés e um para Elias, conforme registrado em Mateus 17:4. Talvez Pedro, em seu entusiasmo, desejasse preservar esse momento, criando um lembrete permanente dessa reunião divina. Entretanto, o clímax ainda estava por vir. Enquanto Pedro ainda conversava, uma nuvem brilhante os envolvidos, e uma voz vinda da nuvem proclamou: "Este é o meu filho, a quem amo. Com ele estou muito satisfeito. Ouçam-no." Mateus 17:5. Essa voz celestial evoca outro momento marcante, o batismo de Jesus, no qual uma proclamação foi feita semelhante, conforme registrado em Mateus 3:17. Essa afirmação não deixa dúvidas quanto à identidade e missão de Jesus. À medida que desciam da montanha, Jesus instruiu-os a manter essa visão em segredo até depois de sua ressurreição. Isso demonstra que, embora a transfiguração tenha sido uma antecipação de sua glória, a história completa ainda estava para se revelar com sua morte e ressuscitar. Os discípulos cumpriram essa ordem, mantendo o assunto em sigilo. Eles mesmos discutiram o que deveria ressuscitar dos mortos. Mateus 17:1. Moisés, um humilde pastor escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito, não foi imune à morte, apesar de seu papel fundamental e relação próxima com Deus. Ele não conseguiu entrar na Terra Prometida devido a desobediências anteriores, conforme relatado no livro de Deuteronômio. Moisés, o servo do Senhor, morreu lá na terra de Moabe, de acordo com a palavra do Senhor.
e ele foi sepultado em um vale na terra de Moabe, em frente a Bet-poror. Mas ninguém conhece seu túmulo até hoje. Deuteronômio 34, 5-6. No entanto, a história de Moisés não termina ali. Centenas de anos depois encontramos Jesus, a encarnação do amor e da salvação de Deus. Enquanto Moisés representava a lei dada por Deus, Jesus incorporava a graça e a verdade. A privacidade de Moisés ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração simbolizou a continuidade entre o Antigo e o Novo, entre a lei e a graça, entre Moisés e Jesus. Elias, um dos profetas mais importantes e dinâmicos do Antigo Testamento, viveu em uma época em que Israel se mudou do Deus verdadeiro e adorou ídolos, especialmente sob o governo do ímpio rei Acabe e sua esposa Jezabel. A missão de Elias era chamar o povo de Israel de volta a Deus. A transfiguração não é apenas uma mudança na aparência. É um testemunho profundo da natureza divina de Jesus e de seu papel singular na grande narrativa do relacionamento de Deus com a humanidade. Esse evento foi um breve momento em que Jesus revelou seu aspecto divino, provando que estava conectado a Deus e continuando o trabalho de líderes anteriores, como Moisés e Elias. Para Pedro, Tiago e João, a transfiguração foi como um sinal que confirmou suas opiniões e ideias, deu um vislumbre de coisas maravilhosas no futuro. O significado da montanha da transfiguração na Bíblia transcende a ideia de simples colinas ou locais rochosos. As montanhas eram especiais, representando momentos de encontro com o divino e revelação de verdades profundas. Os lugares onde eventos verdadeiramente importantes e transformadores acontecem muitas vezes estão nas montanhas, pois as montanhas se elevam até o céu, parecendo mais próximo de Deus. Um exemplo notável é o Monte Sinai, onde Moisés encontrou Deus e recebeu os 10 mandamentos, que moldariam a estrutura moral e espiritual dos israelitas por gerações. Essa montanha se tornou o ponto de encontro entre o divino e o mortal. Avançando para o Novo Testamento, a transfiguração de Jesus, na qual os discípulos testemunharam Moisés e Elias, aparecendo e conversando com Jesus, não foi apenas uma demonstração da majestade divina, mas também um momento profundamente significativo. A montanha da transfiguração representa várias coisas. Confirmação divina. A voz do céu confirma a identidade de Jesus como o Filho de Deus e enfatiza a importância de seus ensinamentos. Um lugar de revelação. Assim como Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, a transfiguração na montanha se torna um lugar onde os discípulos recebem uma visão mais profunda da natureza de Jesus e de sua missão. Esse simbolismo das montanhas como locais de encontro divino e revelação é uma parte essencial da narrativa bíblica, destacando momentos de importância espiritual e transformação. A transfiguração, conforme relatada em Mateus, é realmente um evento profundo e significativo que conecta várias partes da Bíblia e reforça a missão de Jesus como o Messias e o cumprimento das profecias e da lei. Este evento mostrou a natureza divina e a glória de Jesus, antecipando sua vitória sobre o pecado e a morte. A presença de Moisés e Elias simbolizou a continuidade entre o Antigo Testamento e a missão de Jesus. A voz do Pai do Céu confirmou a identidade de Jesus como o Filho de Deus, enfatizando a importância de seus ensinamentos. A transfiguração também foi um momento de preparação para Jesus e seus discípulos, antes de enfrentar os desafios que estavam por vir, incluindo sua crucificação e ressurreição. Moisés representava a lei, e Elias os profetas, e a presença de ambos destacava que Jesus era o cumprimento de tudo o que havia sido profetizado e antecipado. Este evento foi um farol de esperança, estabelecendo o futuro glorioso que aguarda os crentes e reforçando a importância de seguir os ensinamentos de Jesus. Sua missão reflete a importância espiritual desse evento e a necessidade de considerar os momentos divinos em nossa vida cotidiana. O relato da transfiguração é um momento singular na narrativa do Novo Testamento e na vida de Jesus e seus discípulos. Vou destacar alguns pontos-chave. Conexão com o Antigo Testamento. A presença de Moisés e Elias na transfiguração é crucial, pois representa a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Moisés, representando a lei, e Elias, os profetas, simbolizam a totalidade das escrituras hebraicas e prefiguram Jesus como o cumprimento de todas as promessas e profecias do Antigo Testamento. Cumprimento da lei e dos profetas.
Jesus é apresentado como aquele que cumpre tanto a lei quanto as profecias. Ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Como ele próprio disse, Mateus 5,17. A transfiguração reforça essa mensagem, mostrando que Jesus é a realização de tudo o que a lei e os profetas apontavam. A revelação da glória de Jesus. Na montanha, a verdadeira natureza divina de Jesus foi revelada. Ele brilhava com a glória divina, e isso foi um vislumbre de quem ele era antes de se tornar humano e de sua glória futura após a ressurreição. Foi um momento de afirmação e preparação para a jornada que esteve por vir, incluindo sua morte e ressurreição. O chamado à obediência. A voz do Pai do céu na transfiguração proclamou: "Este é meu filho amado, em quem estou muito satisfeito. Ouçam-no." Mateus 17,5. Isso não só confirmou a identidade de Jesus, mas também chamou os discípulos, e por extensão todos nós, a ouvir e seguir os ensinamentos de Jesus como a fonte da verdade e sabedoria divina. Uma fonte de esperança. A transfiguração serve como um farol de esperança para os crentes, indicando o futuro glorioso que os aguardam. Ela nos garante que, assim como Jesus foi transformado e transfigurado, também seremos transformados à sua semelhança. Além disso, nos encorajamos a enfrentar os desafios da vida com a confiança de que, assim como Jesus cumpriu sua missão, também cumprirá as promessas que ele nos fez. A transfiguração é um evento profundamente significativo na narrativa cristã, destacando a identidade e a missão de Jesus e fortalecendo a fé dos crentes. É um exemplo poderoso de como a Bíblia está intrinsecamente interligada, conectando o Antigo Testamento com o Novo e apontando para a centralidade de Jesus na história da redenção. Concluindo, a história da transfiguração de Jesus na montanha é uma fonte inspiradora de esperança e renovação espiritual em nossas próprias vidas. Ela nos lembra que, assim como Jesus foi transformado em sua glória divina, temos o potencial de sermos transformados e renovados em nosso relacionamento com Deus. A presença de Moisés e Elias ressalta que Jesus é o cumprimento das Escrituras e a resposta para todas as nossas necessidades espirituais. A voz do Pai do Céu nos chama a ouvir e seguir os ensinamentos de Jesus, que são a verdadeira fonte de sabedoria e direção em nossas vidas. Assim como Pedro, Tiago e João testemunharam esse momento extraordinário, somos convidados a testemunhar a glória de Deus em nosso próprio caminho espiritual. Portanto, como encorajamento, lembre-se de que, mesmo nos momentos de desafio e provação, há uma promessa de transformação e renovação. Não importa quão difícil seja uma jornada, a glória futura supera qualquer adversidade. Se este vídeo foi significativo para você, peço que deixe um like, se inscreva para receber mais conteúdo inspirador e compartilhe esta mensagem de esperança com aqueles que precisam dela. Juntos podemos ser portadores da luz da transfiguração em nossas próprias vidas e inspirar outros a fazer o mesmo. Te convido a assistir o próximo vídeo que está passando na sua tela. Até a próxima!